Jesus, como judeu, cresceu celebrando a Páscoa judaica com sua mãe Maria e seu pai José. Você já imaginou como era Jesus nestes momentos íntimos com a família? Neste vídeo vou explicar sobre essa antiga festa da Páscoa e as mudanças de significado do judaísmo para o cristianismo. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vindo ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. A Páscoa era uma antiga festa dos pastores de ovelhas. Era uma festa pré-israelítica, celebrada na primeira lua cheia da primavera e era marcada pelo sacrifício de um animal novo, com um ritual de sangue, para obter a fecundidade dos rebanhos e ter a proteção dos animais, espantando os espíritos maus para longe dos rebanhos. É provável que era esta festa que os hebreus queriam celebrar no deserto quando pediram ao faraó. Não havia necessidade de sacerdote e nem de local para a festa. A festa dos ázimos era celebrada mais pelos agricultores e era celebrada por ocasião da primeira colheita. Assim, se comiam os primeiros frutos da terra e se faziam o pão sem fermento, para lembrar que tudo era novo e que não havia nada de velho, nem o fermento. O pão ázimo era também considerado símbolo de pureza. Em Êxodo, temos a celebração da Páscoa, já associada com a festa dos ázimos. Esta festa foi celebrada pelo povo de Deus antes da sua partida do Egito, uma terra prometida. Foi celebrada às pressas, cozinhando-se o suficiente para comer na noite da festa, sem deixar sobras. Devia-se comer de pé, com o cajado na mão, pois era a noite da partida da casa da escravidão. Com o sangue do cordeiro a ser sacrificado, devia-se manchar as portas das casas, pois este era um sinal que ali morava uma família dos hebreus. Naquela noite, o Senhor estava para passar nas casas e estava para acontecer a 10ª praga contra o faraó do Egito e seu povo. Onde Deus encontrasse o sinal do sangue, ele não entrava. O verbo hebraico usado pode significar pular e também passar. Então Deus pulava a casa onde a família estivesse celebrando a Páscoa. Mas o significado que foi adquirindo com o tempo e ganhando mais força foi o de passagem. Deus passou pelas casas dos hebreus. Assim, a Páscoa foi sendo celebrada como a passagem da terra da opressão para a terra prometida, passagem da escravidão para a libertação, passagem de uma vida velha para uma nova vida. Outra tradição considerava também a Páscoa como a passagem do mar, uma marcha rumo à terra prometida. Ao chegar na terra prometida, foi celebrada a festa da Páscoa, já com o sentido de libertação da escravidão e da terra do Egito. Depois que o povo já estava na terra, tornou-se uma festa obrigatória. Era comum a família celebrar a Páscoa e durava 7 dias. Temos vários textos bíblicos que lembram esta festa. E no texto de Êxodo se acrescenta que nenhum incircunciso podia celebrar a Páscoa. Em Números, são mencionados os requisitos de pureza para a celebração da festa. Porém, em Deuteronômio, a Páscoa passa a ser uma festa nacional, a ser celebrada no santuário. Israel celebrava assim a sua constituição como povo de Deus. Esta mudança deve ter ocorrido depois da reforma do rei Josias, quando o templo passou a se tornar cada vez mais o centro de toda a religião de Israel. Assim, parece que a festa era celebrada no templo, mas continuava a ser festejada também no ambiente familiar. Se você gosta desse tipo de conteúdo e curiosidade, curte o vídeo e inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Vamos conhecer o ritual da celebração da Páscoa. No início da celebração, o menino faz as 4 perguntas ao pai. Primeira pergunta: por que essa noite é diferente das demais?
Segundo, por que em todas as outras se come o pão fermentado e nessa noite o pão sem fermento? Terceira, por que nessa noite comemos as ervas amargas? Quarta pergunta, por que em todas as outras noites comemos sentados e nesta noite comemos de pé? A própria celebração responde às 4 perguntas. Foi porque um dia nós, os hebreus, éramos um povo escravo no Egito e Deus se lembrou de nós. Ele interveio a favor do seu povo e os levou para uma terra nova. Deus libertou o seu povo das mãos do opressor. Assim, para sempre, cada hebreu deveria lembrar a saída do povo do Egito, como se fosse a sua própria saída. Éramos escravos no Egito, hoje somos servos do Senhor. Celebrava-se a festa da Páscoa comendo o cordeiro pascal, os pães ázimos, ervas amargas e os 4 copos de vinho. O cordeiro lembrava que Deus poupou a casa dos hebreus, que estava marcada com o sangue, e passou adiante, quando feriu os primogênitos dos egípcios e livrou os filhos de Israel. Os pães ázimos lembravam a pressa da saída do Egito. Na noite da libertação, eles não tiveram nem tempo de deixar levedar o pão. As ervas amargas lembravam como os egípcios haviam tornado amarga a vida dos hebreus com os duros trabalhos. Assim, todo ano, a festa da Páscoa reúne a família em volta da mesa, na qual se coloca a bandeja, com os elementos necessários ao ritual e as taças de vinho. A mãe acende as velas e dá início à celebração. O pai de família é o oficiante e o filho mais novo faz as perguntas. Todos, por seu turno, leem o texto da narração. Canta-se, ora-se, troca-se ideia, come-se as ervas amargas, experimenta-se a insipidez dos ázimos, degusta-se o vinho. A seriedade da celebração apresenta uma feição de bom humor e de alegria. Do menor ao maior, revive-se a saída do Egito, porque foi uma libertação para todos e é por isso que ela se cumpre ainda hoje. Jesus era hebreu e também celebrou a Páscoa. O cristianismo deu a ela mais um sentido. A Páscoa judaica preparou assim a Páscoa cristã. Cristo, Cordeiro de Deus, é imolado, e o pão e o vinho. E como no quadrado da Páscoa judaica temos a Semana Santa, na festa da Páscoa temos a instituição da Eucaristia. Jesus traz assim a salvação ao mundo e, para nós cristãos, é a renovação de toda a mística que se celebrava na Páscoa judaica. Assim, a Eucaristia é o centro da liturgia cristã, que se organiza ao redor da missa, sacrifício e redenção. Por seu sacrifício, Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele destruiu o antigo fermento do pecado e tornou possível uma nova vida, santa e pura, simbolizada na Eucaristia. Cristo é a Páscoa definitiva que nos convida à nova vida. Assim também Cristo faz sua passagem deste mundo, vencendo o pecado. Jesus passa para o Pai, a sua terra prometida. O Evangelho de João procura mostrar esta ligação entre a última semana de Jesus e a celebração da Páscoa. Portanto, Páscoa é a passagem da morte para a vida. É isso que a ressurreição ensina. Jesus vence a morte. A morte não é o fim. Não tem a última palavra, mas é Deus que ressuscita Jesus e vai nos ressuscitar também. Assim, a Páscoa se torna a passagem para a vida nova. É Jesus que nos fez passar da morte para a vida, das trevas para a luz. O sinal desta nova Páscoa passa a ser também o batismo, passagem para uma vida nova. Texto do meu grande mestre, Dr. Frei Ildo Peroni. O que você achou mais interessante? Deixe nos comentários. E para você que gosta de ler e estudar a Bíblia, conheça o site Voz Conhecer com os materiais e cursos bíblicos. O link está na descrição do vídeo.
Vou deixar na lateral mais vídeos para você seguir conhecendo a Deus e assim fortalecendo a sua fé. Paz e bem.